Opa, Aníbal aqui e hoje vamos conhecer o iceberg de Frambow e sua loucura que ocorreu durante o jogo. Aconselho vocês jogarem ou ver alguma gameplay de algum youtuber para não ficar tão confuso no vídeo. Assistem também o iceberg de Serial Experiment Lane aqui no canal, onde eu também curti muito o vídeo e também eu mesmo estou criando um iceberg aqui no canal e suponho que vai demorar muito, pois aborda muito mesmo tópicos, mas acho que vocês vão curtir. Sem mais delongas, bora lá. As 5 realidades e a outra realidade. As 5 realidades e a outra realidade foram criadas como conceito de tempo no universo de Frambow, e citarei cada uma delas. A primeira realidade é chamada Primitive, provavelmente da palavra inglesa Primeval, a realidade da luz, governada por seu rei, o Grande Valox. É a realidade do lado dos Valox. A segunda realidade é chamada Itesta, a realidade da vida. Aqui o tempo é determinado por um relógio mágico que pode ser facilmente alterado e é uma terra habitada por grande parte por insetos e raízes. A linguagem desse mundo tem 28 símbolos para letras e 53 para números de 0 a 49. É possível realmente aprender usando o livro recebido no jogo e um pouco de lógica. Se aplicar ali, você consegue. A terceira realidade é o mundo humano, chamado de Pandora, que se refere à caixa de Pandora na mitologia, que foi a origem de toda a dor humana e perda, mas também a origem da esperança. Quarta realidade, chamada de Synesthesia. Não sei se assim se fala, não se sabe muito sobre esse mundo, é apenas que o Irtoed e o Benjamin nasceram lá. A quinta realidade é o Reino Obscure, governada pela mãe Mabuca e seu filho Remor. Parece muito estranho para os humanos, pois algumas regras da lógica não se aplicam aqui. E por fim, a Ultra Realidade. É um lugar interdimensional localizado entre os 5 reinos da existência essencial, chamada de CREE, mas em inglês se chama FEE, Free, em inglês, que é livre. Enfim, devido à sua proximidade com os 5 reinos, ele contém muitos elementos de todos eles ao mesmo tempo. Ele também pode ser usado como um portal entre os reinos, apenas consegue acessar a outra realidade pela Duotina e a máquina voadora de Irtoed, que segundo o Irtoed é a mais fácil acessar a outra realidade às 2h35 da manhã, pois o tempo ocorre mais devagar nesse horário. Kamalas e Valocas. Os Kamalas são criaturas estranhas, semelhantes às sombras que se alimentam de medo e desespero humano. O nome Kamala significa ruim, terrível e horrível em finlandês. Os Valocas são criaturas de luz pura. Eles incorporam um conceito humano de virtude e são os opostos de Kamalas. Eles são sempre felizes em ajudar alguém, mas para evitar prejudicar o equilíbrio do universo, muitas vezes não ajuda dependendo da pessoa. O nome também em finlandês significa ter luz. Um Valoka atinge a idade adulta após 299.792.459 anos. Eita porra! Este número é o valor da velocidade da luz. Doutina amarela. Doutina é a marca de pílulas psicoativas vistas ao longo do jogo com o ingrediente ectopramatin. De acordo com o Dr. Marcel Dean, e já falarei mais à frente sobre ele, cria uma porta entre o subconsciente e o consciente. Existem pelo menos 2 variedades de doutina, o vermelho que vimos no jogo e o amarelo, que tem baixa concentração de ectopramatina e efeitos colaterais menores, que Fran deveria usar em vez da vermelha. As gêmeas usaram a doutina amarela quando elas estavam no asilo e é visto durante o jogo. Gêmeas. Aqui tem muita coisa para falar sobre elas. Clara e Mia Burhammet são gêmeas adolescentes que Fran conhece durante o capítulo 2, parte 2. Elas vivem em uma pequena casa rosa em uma ilha remota. Por uma razão inexplicável,
As gêmeas culparam Irtod pelo destino de serem costuradas juntos. E também é revelado através do show de marionetes na máquina voadora de Irtod que as gêmeas na verdade tinham inveja uma da outra e é possível que os pais da menina as abandonaram no asilo. E isso nem se importaram com o experimento que o Dr. Oswald Harrison realizou nelas. Em uma tentativa de matar Irtod, elas se mataram. Isso é apoiado pelo fato de que, ao limpar seus espíritos com a poção de redenção usada pela Fran, as almas que voam para fora, Mia tem uma mancha vermelha em seu lado esquerdo. A Ultra Guerra. Esta é uma teoria que a Ultra Guerra foi uma das maiores guerras que aconteceu. Depois da guerra, novos tipos de criaturas começaram a aparecer como subproduto da guerra. Elas foram descritas como criaturas parasitas. Você pode encontrar isso na bolsa do Benjamin em Little Miss Fortune. Essa teoria relata que quando Fran entrou em Interest, ou seja, a segunda realidade, ela abriu uma porta de passagem que leva da terceira realidade à segunda realidade, o que começaram a entrar monstros para Irtad e isso começou uma guerra. Dava para ver camadas e valocos para todos os lugares, possibilitando uma guerra. Essa guerra foi começada sem querer por Fran, mas é uma teoria, talvez a guerra nem aconteceu ou vai acontecer ainda. Lobotomia. A lobotomia é um procedimento cirúrgico que consiste em cortar as conexões entre os lóbulos frontais e o resto do cérebro. Isso no jogo cabe ao fato de que a lobotomia surgiu em 1936 e acabaram de fazer experimentos nos anos 80. Era comum estarem como cura no mundo de Frambow, que se passa em 1944, já que vimos até uma sala com cirurgias com lobotomia e tal. E teve um paciente no jogo chamado de Robert Crack. Por alguma razão, foi decidido que a lobotomia era a melhor solução para ele. No entanto, Robert acordou da anestesia mal sucedida no meio da cirurgia e ela foi interrompida. Isso pode ter causado algum trauma, talvez sendo a única razão para o seu comportamento estranho durante o jogo. Leon Castillo. Leon Castillo é um personagem do universo de Frambow e teve sua aparição em uma foto encontrada no capítulo final do jogo. Esta foto revela que ele trabalhou no asilo Oswald e talvez tenha sido até mesmo um membro de líder da equipe que estudava sobre gêmeas. Em um trecho do seu diário que Sapo dá para Fran, ele se refere a si mesmo como um entre mil, que podem ver, falar e sentir de outras realidades. No fim do diário de Leon Castillo, ele quer voltar para casa depois de passar 15 dias ou mais no covil da mãe Mabuca, mas só fará isso se transformando em Lucifenos, que são as únicas criaturas que viajam entre todas as realidades possíveis, tornando uma divindade, e até deixou seu diário para Fran. Little Miss Fortune. Little Miss Fortune é um jogo de videogame de 2019, foi desenvolvido pelo mesmo estúdio que Monday Games, estúdio sueco, situado no mesmo universo de Frambow. Bem, o que eu vou falar é o seguinte: o jogo gira em torno da personagem Miss Fortune. Miss Fortune seria uma das 1000, que nem o Leon Castillo, já que ela também tem acesso a outras realidades, além de ler o alfabeto de Irtad de algum jeito durante o jogo. The game of death is what feeds the shadows of the beyond. What does this mean? Frambow e sua criadora. Frambow é baseado nas próprias experiências de Natalia, sua criadora, durante sua infância e adolescência, e que o projeto tem sido uma forma de deixar de lado os momentos ruins da vida, como um jogo sendo um terapêutico, ajudando sua mente e traumas, assim como o estresse pós-traumático dela. A quantidade de sangue retratada no jogo é algo realmente profundo e pessoal da Natalia, pois se refere à própria experiência dela de automutilação dela. Aborto.
Dentro do asilo, antes de nós escaparmos deles, é o primeiro capítulo, vemos duas cenas que poderiam ser aborto, já que o asilo fazia experimentos com gêmeos e também a gente vê vários fetos durante o jogo. É possível que tenha acontecido algum aborto no passado, ou até vemos a criatura falar que tinha perdido a sua luz em frente a um cavalo, mas não sabemos nada se realmente aconteceu ou não. Kill Monday Games. A Kill Monday Games é um estúdio de game que foi fundado no final de 2012 pela dupla de casados Natalia Martinson e Isaac Martinson, enquanto eles moravam em Uppland, Vasby, não sei como é que fala esse nome, em Estocolmo. Eles fizeram os games famosos de Frambow e Little Miss Fortunes, do mesmo universo. Uma noite eles viram um documentário incrível chamado de Indie Games, o filme, e ao mesmo tempo aprenderam sobre crowdfunding. Eles decidiram experimentar com Frambow e foi financiado. Depois, eles dois trabalhavam em meio período, onde eles apenas criavam os projetos apenas no fim de semana, e quando a segunda-feira chegava, eles sacavam logo os nomes. Kill Monday Games. Em setembro de 2018, a Kill Monday Games havia se expandido de 2 pessoas para 6 pessoas trabalhando na empresa. E agora a empresa tinha um total de 13 funcionários. Da camada 4 para baixo, a gente vai começar a ver tópicos bem pesados. Dr. Marvel Dean. Dr. Marvel Dean foi um psiquiatra de Fran enquanto ele estava no asilo Oswald. Seu eu ultra realista conta que seu pai era abusivo com ele, dizendo: Outro fato é que o Dr. Dean lembra o Sigmund Freud, um fundador da psicanálise e a pessoa mais influente da história no campo da psicologia. Crianças e seus abusos. Assim como o Dr. Dean, as crianças tiveram seus passados sombrios. Vou falar algumas delas. Adelaida Fungates é uma das pacientes do asilo Oswald. De acordo com seus registros médicos, ela foi vítima de abuso sexual por uma pessoa desconhecida e que o trauma que ela sofreu criou alucinações auditivas e transtorno de pensamento dentro dela. Ela está tão traumatizada que ela mesma se machuca. Ao olhar o quarto de Adelaida, sob os efeitos de lotina, muitas marcas de mãos vermelhas podem ser vistas em sua cama, e também peito e calças em seu corpo, de boneca de tecido, sugerindo seu trauma de ter sido abusada. O Kamala assumindo uma aparência de um agressor. Aquele homem santo tirou todas as suas roupas e sua mamãe não acreditou em você. Esse é um Kamala falando para Damian Gosman, que talvez tenha sido também abusado por alguém, Robert Clark. O trauma de Robert vem de falta de confiança e tentaram consertar através da lobotomia. O Kamala, que está no seu quarto, fala o seguinte: você é lindo enquanto lhe dão veneno para comer. Você é amado enquanto o ensina a odiar a si mesmo. Isso pode implicar alguns problemas de confiança nele. E por fim, Victoria. Ela está no corredor que leva à sala de televisão e no andar de baixo, a ala de lobotomia, onde Robert Clark estava lá. Ela não tem um abuso e sim algum tipo de paranoia, diferente da maioria das outras crianças. Ela pode ver as crianças lobotomizadas e coisas estranhas como ela vê Fran morta na sala e depois disso, sob os efeitos da dotina. Fran vê exatamente o que ela disse, sendo Victoria uma das pessoas que adquiriu habilidades de um dos mil, mas com consequências, como a paranoia. O Kamala dela fala sobre ser ridicularizada e escondida, talvez aprovando essa teoria, mas nada foi comprovado ainda. Criaturas. Nesse tópico eu vou falar de alguns segredos de criaturas no mundo de Frambow. Hijacks, eles são uma espécie específica no universo de Frambow, embora raramente sejam mencionados e vistos apenas
brevemente no jogo. Eles são dedicados a sequestrar crianças e devorá-las. Ela parece assumir formas femininas para ser mais atraente para as crianças. Tenta convencer as crianças que ela é sua nova mãe, que cuidará delas e lhe dará felicidade, mas na realidade ela só quer sequestrar e comer as crianças. As crianças da Mulher Pálida são quase iguais com as crianças do jogo Alice Madness Returns. Palontras. Esse aqui é famoso, ele é um médico bem conhecido da segunda realidade e é um dos amigos de Framboesa. Ele foi criado pelo Grande Valocas. Existe uma fonte de água rosa que cura tudo, a água mais pura do universo. Tornou-se a água assim quando entrou em contato com o sangue do Grande Valocas, caído após sua batalha com a escuridão. O Grande Valocas é o rei caído da primeira realidade, que perdeu a vida durante a luta contra a escuridão. Eles são a versão boa dos Kamalas. Eles são o que disseram a Mabuca que Fran era a guardiã da chave. Mãe Mabuca, governante amplamente temida da quinta realidade. É o fim da luz, um ser da escuridão que representa na angústia e no desespero. Mabuca é a mãe de Remor, príncipe das trevas. Mabuca é onisciente e pode criar monstros à vontade. Ela também é capaz de possuir humanos à vontade, que nela possuiu o Dr. Maveltin. Ócula, o olho do além, é uma grande criatura com um globo ocular da quinta realidade, com a capacidade de ver tudo o tempo todo. Essa criatura fala de sua beleza para Fran e, de acordo com ela, vivendo em uma casa que consiste apenas de uma pintura, alguma decoração dourada, várias lâmpadas e uma penteadeira. Ócula ajuda Fran e usou sua habilidade para ajudar criaturas com doenças desconhecidas. Referências. No capítulo final do jogo, no guarda-roupa de Fran, depois que você foi libertada, você pode encontrar uma referência a Alice no País da Maravilha. Fran faz uma breve aparência com uma boneca em This Sorrow's Virus. A aparência de Irtod e seus comportamentos são baseados no Barão Samedi, que é um espírito travesso do voodoo. Gracie chama Framboesa de Pequena Fran Brilhante, por razões desconhecidas, o que pode ser uma referência a O Iluminado de Stephen King. O filme pode ser baseado no Cole Cia, o garoto que viu fantasma em Um Sexto Sentido. Por alguma razão, ele apontou para o Remor quando Fran questionou quem a mataria. Isso mostra que ele parece saber de Remor. A aparência de Fran é semelhante à aparência da Alice Liddell, da vida real, que foi inspirada por fazer parte do livro Alice no País das Maravilhas. Antigas pacientes, isso aqui é um bom tópico. É possível que a mãe e tia da Fran sejam as antigas pacientes, ou se elas simplesmente iam para consultas regulares e voltavam para casa depois do asilo, ou eram para ser experimente costurar duas gêmeas, porque quando elas eram jovens, ela e Lúcia fizeram parte de um estudo sobre gêmeos, do Dr. Oswald Harrison. Gracie, que é a tia de Fran e irmã gêmea de Lúcia, é revelado mais tarde que ela tinha segundas intenções para colocar Fran no asilo Oswald, principalmente para colocar Fran no controle direto do Oswald Harrison. No diálogo do capítulo 5, podemos assumir que Lúcia e Gracie tiveram uma briga em algum momento sobre o que fazer com Fran, onde Gracie queria sacrificá-la para a progressão científica, extraindo seu cérebro. Mas, pelos eventos da abertura do jogo, pode-se assumir que as duas fizeram as pazes em algum momento. Dr. Oswald e Dr. Joseph Mengele. Dr. Oswald Harrison é o fundador do asilo, certo? E um psiquiatra altamente reconhecido, especializado em estudo de gêmeos. O Dr. Oswald Harrison pode ter sido inspirado pelo Dr. Joseph Mengele, um oficial alemão da... não sei falar esse nome, tá na tela.
e médico no campo de concentração de... Não tô vendo você falar isso. Ele também realizou experimentos humanos grotescos e gostava particularmente de fazer experimentos em gêmeos unindo eles, assim como o Dr. Oswald. Durante o Holocausto, ele foi apelidado de o Anjo da Morte. Após a guerra, Mengele fugiu para a Argentina em 1949 e depois fugiu para o Paraguai em 1959 e para o Brasil em 1960, enquanto era procurado pela Alemanha Ocidental, Israel e caçadores de nazistas. Mengele escapou da captura. Ele se afogou em 1979 após sofrer um ataque cardíaco, enquanto nadava na costa de Bertioga, e foi enterrado sob um nome falso. Seus restos mortais foram encontrados e identificados por exame forense em 1985. Conhecemos todos os tópicos desse iceberg. Será que faltou algum assunto ou tópico para falar? Deixe nos comentários. Se gostou, deixe o like, que me ajuda muito, e o compartilhamento também. E antes de encerrar o vídeo, uma mensagem daqui ao Mundo Day Games, que é o estúdio do game Frambow.